Um milionário frio e o chefe de seu iate acabam encalhados em uma ilha deserta após uma terrível tempestade. A sobrevivência juntos os força a enxergar além de suas diferenças, mas ao retornarem à civilização, descobrem que a verdadeira tempestade está apenas começando. O amor poderá sobreviver quando o mundo inteiro parece determinado a destruí-los? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde vocês estão assistindo hoje. Marcus Sterling estava ao leme de seu iate de milhões de dólares, a Coroa Dourada, observando seus convidados chegarem para o que deveria ser o evento social da temporada. Aos 45 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: ternos de grife, carros de luxo e um cartão American Express Black que nunca parecia acabar. Mas o que ele mais valorizava era seu círculo social cuidadosamente selecionado de elites ricas que compartilhavam suas visões limitadas do mundo. "Marcus, querido", exclamou Victoria Hamilton, sua namorada mais recente, enquanto desfilava pelo convés em seu vestido de estilista. "A chefe chegou e ela não é exatamente o que esperávamos." Marcus franziu a testa, endireitando seu paletó sob medida. "O que você quer dizer?" "Bem", Victoria abaixou a voz, embora seu tom transbordasse desdém. "Ela é diferente de nós, mas todos dizem que ela é a melhor chefe de Miami." Marcus seguiu Victoria para o convés inferior, até a cozinha, onde encontrou Maya Johnson organizando seus utensílios de cozinha. Maya estava de pé com confiança silenciosa, seu uniforme de chefe profissional impecável, seus cabelos trançados presos com cuidado. Ela havia se esforçado muito para se tornar uma das chefes mais requisitadas da Flórida, embora muitas vezes enfrentasse preconceito de clientes como Marcus. "Ouvi dizer que você é muito recomendada", disse Marcus friamente, quase sem olhá-la. "Apenas lembre-se, você está aqui para cozinhar, nada mais. Fique na cozinha onde você pertence." Maya encontrou seu olhar firmemente. "Claro, Sr. Sterling. Embora eu deva mencionar, verifiquei as previsões do tempo e há um forte sistema de tempestade se aproximando. Você pode querer considerar adiar a festa." Marcus riu, o som agudo e displicente. "Eu não a contratei para dar conselhos sobre o tempo. Apenas se atenha ao que você sabe: a cozinha." A festa começou ao pôr do sol, com a elite de Miami lotada no convés do Golden Crown. O champanhe fluía livremente, enquanto os convidados de Marcus riam de suas piadas grosseiras e elogiavam seu sucesso. Maya trabalhava eficientemente na cozinha, preparando pratos gourmet, que conquistaram elogios relutantes dos participantes da festa. Por volta das 9, Maya percebeu o vento aumentando. Nuvens escuras se aproximavam mais rápido que o previsto, e as ondas estavam ficando mais agitadas. Criada em uma família de pescadores, ela sabia que eram condições perigosas. Deixando de lado seu orgulho, aproximou-se novamente de Marcus. "Sr. Sterling", disse ela com urgência, "acho mesmo que deveríamos voltar para a costa. Essa tempestade é séria." Marcus, que vinha bebendo sem parar a noite toda, virou-se para ela com fúria nos olhos. "Como ousa interromper minha festa? Já chega de sua presunção." Ele agarrou o braço de Maya bruscamente, arrancando suspiros dos convidados próximos. "Você está demitida? Pegue suas coisas e saia do meu iate agora mesmo." "Mas a tempestade..." protestou Maya. "Johnson!" berrou Marcus para seu segurança. "Tire-a do meu barco, agora!" O segurança hesitou, mas obedeceu, escoltando Maya para pegar suas coisas. Enquanto ela era conduzida à pequena lancha que a levaria à costa, o primeiro raio cortou o céu. O trovão ressoou sobre a água enquanto as ondas cresciam. "Você está cometendo um erro", disse Maya ao entrar na lancha. "Leve todos para a costa antes que seja tarde demais." Marcus virou-lhe as costas, erguendo sua taça de champanhe em um brinde irônico. "Adeus e bom descanso." A lancha se afastou do iate, desaparecendo na escuridão crescente. Marcus voltou para seus convidados, ordenando à equipe que servisse mais champanhe. Mas em menos de 30 minutos, a tempestade atingiu com toda a sua força. As ondas se chocavam contra o convés, enquanto um relâmpago iluminava os rostos apavorados de seus convidados. "Todos para baixo", gritou Marcus, mas era um caos. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Uma onda gigantesca atingiu o iate de lado, arremessando Marcus para fora da borda. A última coisa que viu antes de atingir a água
Foi seu belo iate sendo jogado como um brinquedo no mar enfurecido. A água fria o chocou. Marcos se debatia desesperadamente, lutando para manter a cabeça acima das ondas. Através da chuva e da escuridão, avistou uma jangada salva-vidas que devia ter se soltado do iate. Usando o que lhe restava de força, nadou até ela e se puxou para cima. Enquanto jazia ali, ofegante, uma voz falou das trevas da jangada. Parece que estamos juntos nessa agora, Sr. Sterling. O sangue de Marcos gelou ao reconhecer a voz de Maya. A tempestade havia arremessado sua lancha de volta para o iate, e ela mal conseguira alcançar a mesma jangada. Agora estavam presos juntos, sendo levados mar adentro pela tempestade furiosa. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Marcos, encolhendo-se o máximo que a pequena jangada permitia, longe de Maya. Mas quando o relâmpago brilhou novamente, ele vislumbrou seu iate desaparecendo sob as ondas e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A tempestade furiosa durou a noite toda, com Maya conduzindo habilmente a pequena jangada, enquanto Marcos alternava entre enjoo e terror. Ao raiar da aurora, avistaram algo no horizonte. Uma ilha pequena e desabitada, emergindo do mar como um milagre. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquela ilha se tornaria o lugar onde suas vidas mudariam para sempre. Marcus Sterling, o milionário orgulhoso que achava ter tudo sob controle, estava prestes a aprender as lições mais importantes de sua vida com a própria mulher que ele tentara descartar como inferior. O sol da manhã batia impiedosamente, enquanto Maya e Marcos arrastavam a jangada salva-vidas para a praia. Marcos imediatamente desmoronou na areia, seu terno caro arruinado pela água salgada, seu cabelo impecavelmente penteado, agora um ninho. Maya, por outro lado, não perdeu tempo em avaliar a situação. Precisamos encontrar água doce, disse ela, examinando a linha das árvores, e abrigo antes do anoitecer. Marcos riu amargamente. Basta pedir ajuda no seu celular. Meu celular? Aquele que seu segurança não deixou que eu pegasse quando você me expulsou do seu iate? Maya negou com a cabeça. E o seu? Marcos apalpou o bolso, tirando o celular encharcado. Olhou para a tela morta com descrença. Pela primeira vez na vida adulta, seu dinheiro não resolvia seus problemas. Tudo culpa sua, sibilou ele. Se você não me tivesse distraído com seus alertas meteorológicos ridículos... Meus alertas? A voz de Maya subiu em tom de raiva. Os alertas que poderiam ter salvo seu iate e mantido todos a salvo? Esses alertas? Marcos abriu a boca para retrucar, mas ficou sem palavras. A realidade da situação finalmente estava batendo. Seu iate tinha sumido, possivelmente junto com alguns de seus convidados. Ele estava encalhado numa ilha com uma mulher que ele havia tratado terrivelmente e não fazia ideia de como sobreviver. Maya suspirou, percebendo o medo em seus olhos. Apesar de tudo, não podia simplesmente deixá-lo se afogar. Olha, Sr. Sterling, podemos discutir quem é o culpado ou podemos tentar sobreviver. Sua escolha. Antes que Marcos pudesse responder, seu estômago roncou alto. Ele percebeu que não comia desde os aperitivos da festa na noite anterior. Estou com fome, disse ele tentando soar exigente, mas soando mais como uma criança perdida. Maya olhou para ele por um longo momento. Então sugiro que me ajude a catar alguma comida. Aquelas palmeiras têm cocos e consigo ver algumas árvores frutíferas mais para o interior. Eu não sei como fazer isso, admitiu Marcos em voz baixa. Então é hora de aprender. Maya começou a caminhar em direção às árvores. Vem! Marcos se esforçou para se levantar, seus sapatos de couro italiano afundando desajeitadamente na areia. Ele seguiu Maya, observando-a avaliar com perícia quais cocos estavam maduros e como derrubá-los. Crescer numa família de pescadores havia ensinado não apenas sobre padrões climáticos, mas também sobre sobrevivência na ilha. Meu pai me levava para pescar nos caios, explicou ela, enquanto mostrava a Marcos como descascar um coco usando um pedaço de madeira afiada. Ele me ensinou tudo o que sabia sobre sobrevivência. Dizia que uma pessoa sempre devia estar preparada. Marcos ouvia, apesar de si mesmo, fascinado pela habilidade com que ela trabalhava. Ele nunca precisara saber dessas coisas. Nunca precisara saber de nada prático. Com o passar do dia, Maya ensinou a Marcos os princípios básicos da sobrevivência. Eles encontraram um riacho de água doce no interior,
colheram folhas de palmeira para construir um abrigo e até conseguiram fazer fogo usando técnicas que Maia lembrava do pai. Naquela noite, encolhido sob seu abrigo improvisado, Marcos observou Maia cuidando da fogueira. Na luz cintilante, ele a viu não como a empregada que havia dispensado, mas como alguém com conhecimento e habilidades de que desesperadamente precisava. "Por que está me ajudando?" perguntou ele de repente. "Depois de como eu a tratei..." Maia cutucou o fogo com um graveto. "Porque essa sou eu, Sr. Sterling. Meus pais me ensinaram a ajudar pessoas necessitadas, mesmo que elas não mereçam." Suas palavras o atingiram como um tapa. Ele se virou, encarando a escuridão da praia. Pela primeira vez na vida, sentiu-se verdadeiramente envergonhado de seu comportamento. Os dias seguintes seguiram um padrão. Maia acordava ao amanhecer, já planejando suas tarefas para o dia. Marcos, apesar de sua resistência inicial, se via seguindo sua liderança. Ela lhe ensinou a pescar usando lanças improvisadas, a identificar frutas comestíveis e a manter o abrigo. Cada lição era um golpe em seu ego, mas um passo em direção à sua sobrevivência. Ele observava Maia executar suas tarefas com confiança e graça, lembrando-se de como a havia dispensado no iate. A lembrança o deixava cada vez mais desconfortável. Uma manhã, enquanto coletavam água doce, Marcos escorregou em algumas pedras e cortou a perna feio. Sem hesitar, Maia correu para ajudá-lo, usando seu conhecimento de plantas medicinais para limpar e vendar o ferimento. "Como você sabe de tudo isso?" perguntou ele, os dentes cerrados enquanto ela trabalhava. "Porque minha família não podia se dar ao luxo de ser impotente", respondeu ela simplesmente. "Tínhamos que saber cuidar de nós mesmas." Marcos ficou em silêncio, pensando em todas as vezes que havia olhado com desprezo para pessoas que não tinham seus privilégios. Agora, o conhecimento dessas mesmas pessoas poderia ser a única coisa a mantê-lo vivo. Uma semana depois do início de sua aprovação, avistaram um navio no horizonte. Ambos correram para a praia, acenando e gritando, mas o navio estava muito longe. Ao desaparecer de vista, Marcos viu lágrimas nos olhos de Maia, o primeiro sinal de vulnerabilidade que ela mostrara. "Vamos ser encontrados", disse ele, surpreendendo-se ao querer confortá-la. "Alguém deve estar nos procurando." Maia enxugou os olhos rapidamente. Seu mundo deve estar um caos agora. O famoso Marcos Sterling, perdido no mar. "Meu mundo", repetiu Marcos lentamente. "Sabe o que é estranho? Estou começando a me perguntar se aquele mundo foi real alguma vez." Enquanto voltavam para seu abrigo, Marcos percebeu que algo havia mudado dentro dele. A ilha estava desfazendo tudo o que ele usava para se definir: seu dinheiro, seu status, seus preconceitos. E no lugar deles, algo novo começava a crescer. Naquela noite, enquanto sentados à beira do fogo comiam o peixe que haviam pescado juntos, Marcos se viu realmente olhando para Maia pela primeira vez. Ele viu a força em suas mãos, a inteligência em seus olhos, a determinação em sua postura. Ele viu um ser humano e sentiu vergonha de que tivesse levado um desastre para que isso acontecesse. 2 semanas haviam se passado desde a tempestade que mudou tudo. A rotina da ilha havia se tornado familiar para Marcos e Maia, embora cada dia trouxesse novos desafios. Naquela manhã, enquanto Maia verificava as redes de pesca, percebeu que Marcos não estava em seu acampamento. Ela o encontrou sentado sozinho na praia, olhando para seu relógio de grife estragado. "Finalmente parou de funcionar", disse ele sem levantar o olhar. "Provavelmente por causa da água salgada. Esse relógio custou mais do que a maioria das pessoas ganha em 1 ano. E agora é só inútil." Maia sentou-se ao lado dele na areia. "Às vezes, as coisas mais caras valem menos quando realmente importa." "Como eu." Marcos deu uma risada amarga. "Valia milhões em Miami. Mas aqui, nem conseguia me alimentar sem sua ajuda." "Você está aprendendo", Maia disse calmamente. "Isso vale alguma coisa." A conversa deles foi interrompida por nuvens escuras se aproximando no horizonte. Outra tempestade se aproximava. Juntos eles rapidamente protegeram seu abrigo e recolheram seus suprimentos de comida. Quando a chuva começou a cair, eles se encolheram em sua casa improvisada, ouvindo o vento uivar lá fora. "Conte-me sobre sua família", disse Marcos de repente, querendo quebrar a tensão da tempestade. Maia se surpreendeu com o interesse dele, mas começou a falar.
Ela contou sobre seu pai, que trabalhava em 2 empregos para pagar sua faculdade de culinária, e sua mãe, que a ensinou a manter a cabeça erguida, não importava como os outros a tratassem. Ela falou sobre sua trajetória de lava-louças a chefe de cozinha, enfrentando discriminação e dúvidas a cada passo. Marcos ouviu, realmente ouviu, talvez pela primeira vez na vida. Cada palavra pintava um quadro de um mundo que ele havia deliberadamente ignorado. Um mundo de luta, determinação e dignidade. Eu nunca soube, ele disse finalmente. Eu nunca quis saber. Esse é o problema, não é? Respondeu Maya. Pessoas como você escolhem não ver pessoas como eu. Somos apenas ruído de fundo em seu mundo. A verdade em suas palavras doeu, mas Marcos não discutiu. Em vez disso, ele se viu compartilhando sua própria história, sobre crescer em uma família onde o dinheiro significava tudo, e as pessoas eram julgadas por suas contas bancárias e conexões sociais. Ele falou sobre os preconceitos casuais de seu pai, transmitidos como heranças de família, e como ele nunca os questionou até agora. Eu estive cego, ele admitiu, e estúpido, e cruel. Maya observou-o atentamente, percebendo a dor genuína em seus olhos. O reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. A tempestade rugiu durante a noite, mas algo havia mudado entre eles. Na manhã seguinte, enquanto consertavam os danos ao abrigo, Marcos trabalhou sem reclamar. Ele havia aprendido a ser útil, a ter orgulho de um trabalho físico que apenas semanas antes lhe pareceria indigno. Os dias se passaram, e Marcos se viu observando Maya cada vez mais. Notou a graça em seus movimentos, a bondade em seu sorriso, a força de seu caráter. Ele se pegava querendo fazê-la rir, sentindo um calor no peito quando conseguia. Em uma tarde, enquanto colhiam frutas, Marcos alcançou o mesmo ramo que Maya. Suas mãos se tocaram brevemente, e ele sentiu uma faísca elétrica que nada tinha a ver com as frequentes tempestades da ilha. Recuou rapidamente, confuso com seus sentimentos. Naquela noite, Maya adormeceu perto do fogo e Marcos se viu cobrindo-a com sua jaqueta surrada. Ao fazê-lo, percebeu com surpreendente clareza que estava se apaixonando por ela, não apesar de quem ela era, mas por causa disso. A constatação o aterrorizou. Em seu mundo, ele havia saído com socialites e modelos, sempre focado na aparência e no status. Mas ali, despojado de tudo o que era artificial, ele estava descobrindo como era a verdadeira beleza. Ela se parecia com a força de Maya, sua sabedoria, sua resiliência. No dia seguinte, enquanto pescavam, Marcos escorregou em uma pedra molhada e Maya rapidamente agarrou seu braço para sustentá-lo. Em vez de soltá-lo, ele se segurou, olhando em seus olhos. "Obrigado", disse ele suavemente, significando muito mais do que apenas a ajuda com o equilíbrio. Maya encontrou seu olhar e, por um momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento de quanta coisa havia mudado. Mas ela se afastou primeiro, voltando à tarefa. "Maya", Marcos começou, o coração batendo forte. "Preciso te dizer algo." Mas antes que pudesse terminar, ouviram um som que os fez congelar. O zumbido distante de paz de helicóptero. Um helicóptero de busca e resgate estava se aproximando da ilha. Maya pulou, pronta para sinalizar por ajuda, mas Marcos ficou enraizado no lugar. O resgate significava retornar ao seu mundo, um mundo que nunca entenderia ou aceitaria o que ele sentia por Maya. Um mundo que tentaria forçá-lo a voltar aos seus antigos padrões de pensamento e comportamento. À medida que o helicóptero se aproximava, Marcos enfrentou a maior decisão de sua vida. Ele se deixaria resgatar e arriscaria perder tudo o que havia aprendido? Ou lutaria para manter essa nova compreensão, esse novo amor, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo o que ele um dia achou importante? O som do helicóptero se intensificou, e Maya já corria em direção à praia gesticulando com os braços. Marcos a observou ir, o coração dividido entre 2 mundos, o conforto familiar de seu passado privilegiado e o futuro incerto, mas mais genuíno, que Maya representava. Ali de pé sobre as rochas, Marcos Sterling, que outrora julgava as pessoas pelo status social e cor da pele, percebeu que a verdadeira prisão não era aquela ilha, eram os preconceitos e privilégios com que convivera a vida toda. E pela primeira vez, soube de qual queria escapar.
O helicóptero de resgate pousou na praia, levantando nuvens de areia. Enquanto a equipe de resgate corria em direção a eles, Marcos agarrou a mão de Maya. "Espere", disse ele urgente, "antes que tudo mude." Mas era tarde demais. O mundo se abateu sobre eles como um tsunami. Flashes de câmeras explodiram ao redor. Aparentemente, um helicóptero de notícias havia seguido a equipe de resgate. A família de Marcos não poupara esforços para divulgar as buscas e seu resgate era notícia de última hora. "Sr. Sterling, graças a Deus o encontramos." A equipe de resgate chegou primeiro, separando-o imediatamente de Maya. Envolveram-no em cobertores térmicos enquanto mal olhavam para ela. Marcos assistiu impotente, enquanto Maya era conduzida para outra parte do helicóptero, tratada como um mero detalhe, exatamente como ele a teria tratado apenas algumas semanas antes. O voo de volta para Miami foi um borrão de exames médicos e perguntas. Marcos tentava olhar para Maya, mas a equipe médica o cercava, verificando seus sinais vitais e indagando sobre sua experiência. Ao pousarem, uma multidão de repórteres e fotógrafos esperava no saguão. Victoria, sua ex-namorada, abriu caminho pela multidão. "Marcos, querido!" exclamou dramaticamente, lançando-se sobre ele. "Ficamos todos tão preocupados." Marcos recuou do abraço dela, procurando Maya na multidão. A avistou caminhando sozinha em direção a um táxi que a esperava, sem câmeras a seguindo, ninguém se importando com sua história. "Maya!" chamou ele, tentando se aproximar dela, mas sua família fechou fileiras em torno dele. "Filho, você precisa ir para o hospital", disse seu pai, Richard Sterling, firmemente. "Nós cuidaremos de tudo o mais." "Você não entende", Marcos tentou explicar. "Maya salvou minha vida, ela..." Sim, interrompeu sua mãe batendo em seu braço. "Vamos mandar uma carta de agradecimento e um cheque generoso. Agora vamos." Os dias seguintes foram um turbilhão de exames médicos, reuniões familiares e entrevistas com a imprensa. Marcos se viu de volta ao seu apartamento na cobertura, cercado por todo o luxo de que havia vivido 100 por semanas. Mas tudo parecia errado. Muito macio, muito fácil, muito artificial. Seu irmão Thomas chegou com uma pilha de papéis. "Você precisa assinar esses", disse ele. "Tivemos que tomar algumas decisões emergenciais enquanto você estava fora. Transferir alguns ativos." "Onde está Maya?" interrompeu Marcos. "Alguém falou com ela? Garantiu que ela está bem?" O rosto de Thomas se entristeceu. "Marcos, você precisa se concentrar. A empresa pode esperar." Marcos se levantou. "Eu preciso encontrá-la." Mas encontrar Maya se mostrou difícil. Ela não estava em sua antiga empresa de catering e ninguém lhe dava suas informações de contato. Era como se o mundo estivesse conspirando para apagar o tempo que passaram juntos. Uma semana após o resgate, Marcos participou de uma reunião do conselho em sua empresa. Seus colegas o receberam de volta com presentes caros e discursos cuidadosamente ensaiados. Enquanto discutiam margens de lucro e participação de mercado, Marcos sentiu que estava se afogando em números sem sentido. "E claro", Thomas estava dizendo, "a publicidade do seu resgate tem sido excelente para o preço de nossas ações, embora provavelmente devêssemos evitar mencionar certos detalhes." Marcos sabia exatamente o que seu irmão queria dizer. A imprensa mal mencionou Maya e, quando o fez, minimizou seu papel. Algumas reportagens até sugeriram que ela havia sido apenas mais uma vítima que ele heroicamente ajudou a sobreviver. "Pare", disse Marcos, levantando-se subitamente. Um silêncio caiu na sala. "Quero contar a vocês algo sobre o que realmente aconteceu naquela ilha." Ele contou tudo, sobre seu comportamento vergonhoso no iate, sobre as habilidades de sobrevivência de Maya, sobre como ela o havia ensinado e cuidado apesar de sua crueldade anterior. Enquanto falava, percebeu as mudanças desconfortáveis na postura de seus colegas, os olhares constrangidos que trocavam. "Senhor Sterling", disse seu diretor de relações públicas com suavidade, "talvez devêssemos discutir isso em particular." "Chega de privacidade", declarou Marcos. "Chega de esconder a verdade. Eu não sou a mesma pessoa que entrou naquela tempestade. E não vou fingir que sou." Ele saiu da reunião ignorando os chamados de seu irmão e dos membros do conselho. No elevador, afrouxou a gravata e tomou uma decisão. Encontraria Maya, custe o que custasse. Sua busca o levou a um pequeno restaurante em um bairro popular. Pela janela,
A viu na cozinha, comandando uma pequena equipe de cozinheiros. Ela parecia diferente na cidade, mais cautelosa, menos livre do que havia sido na ilha. Mas ainda era Maya, ainda forte e digna. Antes que pudesse entrar, seu telefone tocou. Era Victoria. Querido, todo mundo está falando sobre seu comportamento estranho, disse ela. Sua família está preocupada. Eles acham que a ilha afetou sua mente. Apenas volte para casa, deixe as coisas voltarem ao normal. Marcos observou Maya pela janela, lembrando-se das noites ao redor da fogueira, de suas lutas compartilhadas, de sua crescente confiança. Normal, repetiu baixinho. Nada será normal novamente, Victoria. E eu não quero que seja. Desligou o telefone e endireitou os ombros. Estava prestes a entrar naquele restaurante e enfrentar o desafio mais difícil, provar a Maya que sua mudança era real, que seus sentimentos eram genuínos e que ele estava pronto para lutar pelo que encontraram naquela ilha. Não importava o que seu mundo pensasse sobre isso. O sino da porta tocou quando ele a abriu, e Maya olhou para cima. Seus olhos se encontraram através da cozinha movimentada e tudo o mais desapareceu. O verdadeiro teste de sua história estava prestes a começar. Maya congelou ao ver Marcos entrar em sua cozinha. A equipe dela sussurrava entre si, reconhecendo o famoso milionário cujo resgate havia tomado conta das notícias. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Maya, a voz cuidadosamente neutra. "Preciso falar com você", disse Marcos. "Por favor." Maya lançou um olhar para a equipe curiosa e então indicou a porta dos fundos com a cabeça. 5 minutos. No beco atrás do restaurante, cercados por caixas de entrega e latas de reciclagem, eles se encararam. Era muito diferente do paraíso tropical deles, mas Marcos não se importava com o cenário. "Você desapareceu", ele disse. "Tentei te encontrar." "Você esperava que eu ficasse por aí?" Maya cruzou os braços. "Esperando um cheque de agradecimento da sua família?" "Eu esperava que você me desse uma chance de provar que o que aconteceu na ilha foi real." Marcos aproximou-se. "Que o que eu senti e o que ainda sinto é real." Maya sacudiu a cabeça. "Marcos, olha ao redor. Este é o mundo real. Aqui, você é Marcus Sterling, CEO milionário, e eu sou apenas a mulher que salvou minha vida." Marcos interrompeu. "A mulher que me ensinou o que realmente importa. A mulher de quem me apaixonei." Os olhos de Maya se arregalaram com a confissão dele, mas antes que ela pudesse responder, um carro preto e elegante parou no final do beco. Thomas Sterling saiu, parecendo irritado. "Marcos, isso foi longe demais", disse ele. "O conselho se reúne em 1 hora para discutir sua posição na empresa." "Ótimo", respondeu Marcos, "porque tenho algo para contar a eles." Maya tocou o braço dele. "Não jogue tudo fora por causa de uma fantasia de ilha." "Não foi fantasia", insistiu Marcos. "Foi a primeira coisa real da minha vida." A hora seguinte mudou tudo. Na sala de reuniões, Marcos se posicionou diante dos diretores da empresa, sua família e os principais acionistas. Contou-lhes sobre sua transformação, sobre seus sentimentos por Maya e sobre sua nova visão para a companhia. "Quero criar uma fundação", anunciou, "usando metade da minha riqueza pessoal e 20% dos lucros anuais da empresa. Vamos nos concentrar em apoiar empresas de minorias e oferecer oportunidades de educação em comunidades carentes." A sala explodiu em caos. Seu pai bateu a mão na mesa. "Isso é ridículo", gritou Richard Sterling. "Aquela mulher encheu sua cabeça de bobagens." "Aquela mulher", disse Marcos calmamente, mas firmemente, "me ensinou mais sobre integridade em 3 semanas do que aprendi em 45 anos neste mundo." Thomas avançou com um documento. "Nos preparamos para isso. O conselho tem o poder de forçar uma avaliação psicológica. Se você for declarado mentalmente incapaz..." Marcos riu, surpreendendo a todos. "Podem ir em frente, me avaliem. Estou pensando com clareza pela primeira vez na minha vida." Ele saiu da sala de reuniões, deixando um silêncio estupefato. No saguão, encontrou Maya esperando. "Sua secretária me ligou", explicou ela. "Me contou o que você estava planejando. E acho que você está louco." Mas havia uma doçura em seus olhos. "Você está realmente disposto a arriscar tudo?" "Eu já perdi tudo uma vez", disse Marcos. "Naquela ilha, aprendi o que realmente importa. Nunca mais vou perdê-la." Nas semanas seguintes, Marcos enfrentou a luta da sua vida. Sua família iniciou uma batalha judicial pelo controle da empresa. Velhos amigos lhe deram as costas.
Colunas sociais o pintaram como um homem em colapso. Mas Marcos se manteve firme. Contratou os melhores advogados da cidade para proteger sua posição na empresa. Deu entrevistas contando a verdadeira história de sua sobrevivência, sempre enfatizando o papel de Maia. Aparecia em seu restaurante todos os dias, sem se importar com quem o visse ou o que pensassem. Lentamente, as barreiras de Maia começaram a ruir. Ela viu como ele lutou contra os preconceitos da família, como usou sua influência para falar sobre desigualdade, como estava disposto a perder tudo para se manter fiel aos seus princípios. Uma noite, enquanto estavam em seu pequeno apartamento depois que ela terminou o expediente, Maia finalmente fez a pergunta que a rondava. E se você perder tudo? A empresa, sua riqueza, sua posição? Marcos segurou sua mão, lembrando-se de como ela o havia ensinado a pescar na ilha. Então aprenderei novas habilidades. Tenho uma boa professora. Maia não pôde deixar de sorrir. Não será fácil. Seu mundo nunca me aceitará completamente. Então construiremos o nosso próprio mundo, disse Marcos simplesmente. Como fizemos na ilha. Do lado de fora do apartamento de Maia, fotógrafos se aglomeravam, na esperança de capturar imagens do escândalo que abalava a alta sociedade de Miami. Mas lá dentro, Maia e Marcos sentavam-se próximos em seu sofá desgastado, compartilhando uma refeição simples que ela havia preparado, falando sobre seus sonhos para o futuro. Maia descansou a cabeça em seu ombro, finalmente permitindo-se acreditar na mudança que vira nele. Você realmente não é o mesmo homem que me expulsou daquele iate. Marcos beijou sua testa suavemente. Não, não sou. E nunca mais serei. Enquanto sentavam juntos no apartamento silencioso, podiam ouvir os sussurros e os cliques das câmeras da rua abaixo. Mas não se importavam. Eles haviam encontrado algo real, algo que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma pressão social poderia destruir. A manhã seguinte traria novas batalhas. O conselho votaria na posição de Marcos. Sua família faria novas ameaças. A sociedade continuaria a fofoca. Mas por agora, neste momento, eram apenas duas pessoas que haviam encontrado o amor no lugar mais inesperado, provando que, às vezes, a pior tempestade pode levar ao arco-íris mais bonito. A família Sterling não ia desistir sem lutar. Richard Sterling estava sentado em seu escritório de mogno, cercado por seus assessores mais confiáveis, incluindo Thomas e Victoria. Precisamos acabar com essa farsa, declarou Richard, jogando o jornal mais recente sobre sua mesa. A manchete dizia: Herdeiro Sterling declara amor por salvadora da ilha. Victoria inclinou-se para a frente, sua pulseira de grife refletindo a luz. Posso ter algo que podemos usar. Antes da festa no iate, investiguei um pouco o passado dessa Maia Johnson. Thomas arqueou uma sobrancelha. O que você descobriu? Sua empresa de catering estava falindo antes da nossa festa. Ela contraiu vários empréstimos com juros altos para mantê-la funcionando. Victoria sorriu friamente. Cá se sugerirmos que ela está apenas atrás do dinheiro de Marcos. Richard assentiu lentamente. Isso poderia funcionar, mas precisamos de mais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maia e Marcos jantaram em seu restaurante após o fechamento. Maia havia preparado seu prato predileto dos tempos da ilha, peixe fresco com ervas silvestres, embora esses ingredientes viessem do mercado e não da coleta na natureza. O conselho vota amanhã, disse Marcos, observando Maia se movimentar pela cozinha com a mesma graça que demonstrava na ilha. Você está preocupado? Perguntou ela, limpando as mãos no avental. Apenas com o que eles podem fazer com você. Ele se aproximou e a abraçou por trás. Minha família joga sujo quando quer algo. Como que sob encomenda, o telefone de Maia tocou. Era o banco dela, ligando com notícias alarmantes. Alguém havia comprado todos os seus empréstimos pendentes e exigia o pagamento imediato. Marcos viu a cor sumir do rosto dela. O que houve? Perguntou. Vou perder o restaurante, sussurrou Maia. Todos os meus empréstimos foram chamados de uma vez. Tenho 48 horas para pagar ou eles vão confiscar tudo. Marcos entendeu imediatamente. Minha família. Eles estão tentando te pressionar. Maia se afastou dele. Marcos, não posso deixar você lutar contra eles. Esse restaurante é tudo pelo que trabalhei. Mas não é só sobre mim. Meus funcionários, suas famílias. Vamos lutar juntos, insistiu Marcos. Não vou deixar eles destruírem o que você construiu. Mas a família Sterling estava apenas começando.
Na manhã seguinte, enquanto Marcus se preparava para a reunião do conselho, Thomas fez sua jogada. Ele convocou uma entrevista coletiva e revelou documentos, sugerindo que Maya tinha um histórico de se relacionar com homens ricos, completos com fotos falsificadas e provas fabricadas. A fúria da mídia foi imediata. Repórteres acamparam na porta do restaurante de Maya, assediando seus clientes. Trolls online inundaram as páginas de avaliações do restaurante com avaliações negativas falsas. Seus fornecedores, pressionados pela influência da família Sterling, começaram a cancelar seus contratos. Marcus estava furioso. Ele invadiu o escritório do pai, encontrando Richard com um sorriso de satisfação. "Pare com isso", exigiu Marcus. "Você está destruindo a vida de uma mulher inocente." "Estou te protegendo de uma interesseira", respondeu Richard calmamente. "Um dia você vai me agradecer." "Agradecer por quê? Por tentar arruinar a vida da mulher que amo? Para provar tudo o que eu costumava acreditar sobre poder e privilégio, essa coisa cínica toda?" Richard se levantou, o rosto endurecendo. "Você tem uma escolha a fazer, filho. Sua herança ou essa mulher. Você não pode ter as duas." Marcus riu amargamente. "Você ainda não entende. Eu já fiz minha escolha, naquela ilha, quando aprendi o que realmente importa na vida." Ele se virou para ir embora, mas Richard o chamou. "Se você sair por aquela porta, não terá nada. Sem dinheiro, sem posição, sem futuro." Marcus parou na porta. "Não, pai. Se eu abandonar a Maya, se eu deixar você destruir a vida dela, aí sim eu não terei nada." Ele encontrou Maya em seu restaurante, tentando confortar sua equipe chorando, enquanto enfrentavam a perspectiva de perder seus empregos. Quando ela o viu, o puxou para o escritório. "Seu pai ligou", disse ela baixinho. "Ele me ofereceu $5 milhões para deixar Miami e nunca mais entrar em contato com você." Marcus sentiu o coração parar. Maya pegou sua mão, colocando algo nela. Ele olhou para baixo e viu um cheque de $5 milhões, rasgado ao meio. "Eu disse a ele que já sobrevivi numa ilha deserta, sem nada além das minhas habilidades e da minha dignidade", disse ela. "Posso fazer de novo se precisar." Marcus a abraçou, o coração transbordando de amor e orgulho. "Você não vai ter que fazer isso sozinha dessa vez." Naquela noite, eles se sentaram no telhado do restaurante da Maya, olhando para as luzes da cidade. Marcus passou o dia transferindo seus fundos pessoais antes que sua família pudesse congelá-los. Ele tinha o suficiente para ajudar Maya a salvar seu restaurante e começar sua fundação, mesmo que perdesse a empresa. "Você tem certeza disso?" Maya perguntou. "Você está abandonando tudo o que conhecia." Marcus pensou em sua antiga vida, os relacionamentos superficiais, a crueldade casual, os privilégios vazios. "Não estou abandonando tudo", disse ele suavemente. "Estou escolhendo tudo o que importa." Lá embaixo, os repórteres ainda estavam acampados na rua, os advogados de sua família preparavam mais ataques, e o amanhã traria novas batalhas. Mas ali em cima, segurando a mão de Maya, Marcus sentia algo que nunca encontrara em todos os seus anos de riqueza e poder: paz. Maya apertou sua mão. "Sabe o que eu sinto falta da ilha?" "O quê?" "Como tudo era simples, apenas sobrevivência e verdade." Marcus a puxou para mais perto. "Talvez seja isso que estamos fazendo agora, sobrevivendo e dizendo nossa verdade." Enquanto sentavam juntos sob as estrelas, sabiam que a luta estava longe de acabar. A família Sterling tinha mais armas em seu arsenal, e os preconceitos da sociedade não desapareceriam da noite para o dia. Mas eles tinham algo mais forte que dinheiro ou poder. Tinham um amor testado por tempestades, fortalecido pela sobrevivência e provado diante de todos os desafios. O dia seguinte traria a votação do conselho e mais esquemas de sua família. Mas, por enquanto, eles tinham aquele momento, aquela verdade, aquele amor que começara em uma ilha distante e crescera forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade que o mundo pudesse lançar sobre eles. A manhã da votação do conselho amanheceu brilhante e clara. Marcus estava em frente ao espelho, ajustando a gravata, lembrando-se de como Maya lhe mostrara como fazer corda com fibras de palmeira na ilha. A vida era mais simples naquela época, mas ele não trocaria o que tinham agora. Um amor forte o suficiente para enfrentar o mundo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Thomas. "Última chance, irmão. Acabe com essa loucura agora."
Marcos apagou a mensagem sem responder. Ao se dirigir à porta, encontrou Victoria esperando no saguão do seu prédio. Você está cometendo um erro terrível, disse ela, colocando-se na frente dele. Eu sei que você pensa que a ama, mas isso não é real. É apenas uma fantasia de ilha. A fantasia era minha antiga vida, respondeu Marcos, vivendo em uma bolha de privilégio, julgando pessoas sem conhecê-las, pensando que o dinheiro poderia comprar felicidade. E o que ela te deu em troca? Exigiu Victoria. Escândalo? Vergonha? Reputação arruinada? Marcos sorriu. Ela me deu a verdade. E eu escolherei ela em vez de mentiras todas as vezes. Na Sterling Enterprises, a sala de reuniões estava lotada. Richard Sterling estava sentado à cabeceira da mesa, ladeado por Thomas e seus advogados. Os membros do conselho sussurravam entre si quando Marcos entrou. Antes de começarmos, anunciou Richard, tenho algumas informações para compartilhar. Ele acenou para sua assistente, que distribuiu pastas para todos os presentes. Marcos abriu a sua e sentiu o sangue gelar. Dentro havia fotos de Maya se encontrando com seus maiores rivais corporativos. Essas foram tiradas ontem, disse Thomas com satisfação. Parece que a senhorita Johnson tem vendido informações sobre o funcionamento interno da nossa empresa para nossos concorrentes. Marcos se levantou. Isso é ridículo. Maya nunca... A evidência é clara, interrompeu Richard. Ela não está apenas atrás do seu dinheiro, filho. Ela está tentando destruir nossa empresa. Naquele instante, as portas da sala de reuniões se abriram. Maya entrou, segurando sua própria pasta. Desculpe o atraso, disse ela calmamente, mas achei que vocês talvez quisessem ver isso. Ela colocou sua pasta sobre a mesa. Dentro havia fotos de vigilância de Thomas se encontrando com os mesmos rivais corporativos tiradas meses antes da festa no iate. Seu filho tem vendido segredos da empresa há anos, anunciou Maya. Descobri isso enquanto trabalhava com um amigo na CVM. Foi com eles que me encontrei ontem, investigadores federais. O quarto explodiu em caos. Thomas pulou da cadeira, o rosto pálido. Richard encarou o filho mais novo em choque. Por isso você estava tão desesperado para nos impedir, a mim e ao Marcos, continuou Maya. Sabia que se ele assumisse o controle da empresa, descobriria sua traição. Marcos olhou para o irmão, anos de memória se reorganizando sob uma nova perspectiva. Isso é verdade? O silêncio de Thomas foi resposta suficiente. Richard desabou na cadeira, parecendo subitamente velho e derrotado. A CVM estará aqui esta tarde, disse Maya. Achei que você merecia saber primeiro, considerando tudo o que sua família fez para tentar me destruir. Ela se virou para ir embora, mas Marcos segurou sua mão. Fique, por favor. A votação do conselho que se seguiu foi como nenhuma outra que a Sterling Enterprises já havia presenciado. Com a traição de Thomas revelada, a escolha ficou clara. Marcos foi confirmado como CEO com uma maioria esmagadora. Seu primeiro ato foi anunciar a criação da Fundação Sterling Johnson, dedicada a apoiar empresas de minorias e oferecer oportunidades educacionais em comunidades carentes. Seu segundo ato foi nomear Maya como sua co-presidente. Você realmente vai colocá-la no comando de milhões de dólares? Perguntou um membro do conselho incrédulo. Confio a vida a ela, respondeu Marcos simplesmente. Já fiz isso, mais de uma vez. Após a reunião, Marcos encontrou Maya em seu escritório, olhando para a cidade. Como você descobriu? Perguntou ele. Na ilha, você me contou sobre as dívidas de jogo de Thomas, seu desespero por dinheiro, apesar do salário alto. Quando sua família começou a me atacar, eu sabia que eles deviam estar escondendo algo grande. Ela se virou para ele. Sinto muito pelo seu irmão. Mário tomou as mãos dela nas suas. Não fique assim. Você ajudou a salvar essa empresa, assim como me salvou. Ainda não acabou, Maya alertou. Seu pai ainda não nos aceita. A sociedade ainda não vai entender. Deixe-os falar, disse Mário. Sobrevivemos a um naufrágio, a uma ilha deserta e às suas terríveis primeiras tentativas de pescar com arpão. Maya riu apesar de si mesma. Ei, eu melhorei. Nós dois melhoramos, disse Mário suavemente. A cada dia, ficamos melhores. Naquela noite, caminharam juntos pela cidade, ignorando os olhares e os sussurros. Terminaram no restaurante de Maya, onde sua equipe estava comemorando. Mário a havia ajudado a quitar todos os empréstimos que sua família usara para ameaçá-la.
Na cozinha, Maia ensinou Mário a fazer o molho do prato predileto dele, assim como o havia ensinado a encontrar comida na ilha. Enquanto cozinhavam juntos, falaram sobre os planos para a fundação, seus sonhos para o futuro. "Sabe o que percebi hoje?", disse Mário, observando Maia provar o molho. "Quando meu pai ameaçou tirar tudo de mim, eu não tive medo, porque tudo o que realmente preciso, aprendi com você. Como trabalhar duro, como ser forte, como amar incondicionalmente." Maia pousou a colher e se virou para ele. "E você também me ensinou algo, que as pessoas podem mudar, que o amor pode superar qualquer divisão, que às vezes as maiores tempestades trazem as maiores bênçãos." Lá fora, o sol se punha sobre Miami, pintando o céu com cores tão belas quanto as que haviam visto na ilha. Eles haviam enfrentado esquemas familiares, preconceitos sociais e intrigas corporativas, mas o amor deles, nascido na simplicidade da sobrevivência e testado na complexidade do mundo real, só havia se fortalecido. O amanhã traria novos desafios. A investigação da SEC abalaria a Sterling Enterprises até a sua medula. A sociedade continuaria a fofocar e a julgar. Mas Maia e Mário haviam enfrentado tempestades piores juntos e sabiam que, enquanto se tivessem um ao outro, poderiam enfrentar qualquer coisa. A investigação da SEC abalou a Sterling Enterprises até os seus alicerces. Thomas foi preso, e o circo midiático que se seguiu ameaçou destruir a família. Mas em meio ao caos, algo belo estava crescendo. Maia estava no centro comunitário recém-reformado, em um dos bairros mais pobres de Miami. O primeiro projeto da Fundação Sterling Johnson era transformar um prédio abandonado em uma escola de culinária para jovens carentes. Ela observava os operários instalando equipamentos de cozinha de última geração. "O que você acha?", perguntou Marcos, aproximando-se por trás dela. "É perfeito", disse Maia, tocando uma das bancadas de aço inoxidável brilhantes. "Igualzinho a como sonhávamos na ilha." Eles haviam passado muitas noites naquela praia, conversando sobre o que fariam se fossem resgatados, como usariam a segunda chance para fazer a diferença. Agora, aqueles sonhos estavam se tornando realidade, mas nem todos estavam felizes com o sucesso deles. Em um baile de caridade na semana seguinte, Maia ouviu duas mulheres da alta sociedade falando às suas costas. "Você acredita que o Marcus Sterling a trouxe para cá? Ela provavelmente nem sabe qual garfo usar." Maia sentiu o rosto corar, mas antes que pudesse reagir, a mãe de Marcus, Eleanor Sterling, surpreendentemente interveio. "Na verdade", disse Eleanor em voz alta, "Maia acabou de conseguir uma bolsa de $1 milhão para nosso programa de educação juvenil. Enquanto vocês duas estavam discutindo garfos, ela estava mudando vidas." Maia encarou Eleanor em choque. Desde a revelação sobre Thomas, a mãe de Marcus vinha observando Maia em silêncio, vendo como ela se manteve ao lado do filho durante o escândalo, como trabalhou incansavelmente para a fundação deles. Mais tarde naquela noite, Eleanor puxou Maia de lado. "Eu estava errada sobre você", admitiu. "Eu pensei que você estava atrás do dinheiro do meu filho, mas agora vejo o que você realmente busca: tornar o mundo melhor." Maia sentiu lágrimas nos olhos. "Isso é tudo o que eu sempre quis. Isso e amar seu filho." Eleanor tocou a bochecha de Maia gentilmente. "Ele tem sorte de ter você. Nós todos temos." Mas Richard Sterling não se convenceu tão facilmente. Ele se afastou da vida familiar, recusando-se a aceitar as mudanças em sua empresa e em seu filho. A traição de Thomas o atingira com força, tornando-o ainda mais resistente à confiança. Numa noite chuvosa, Maia o encontrou sentado sozinho em seu escritório, olhando fotos antigas de família. "Estão demitidos todos que sabiam das negociações do Thomas", disse ele sem levantar a vista. 30 anos construindo essa empresa e agora não estamos destruindo sua empresa", disse Maia baixinho. "Estamos tornando-a melhor, mais forte, mais honesta." Richard finalmente a olhou. "Doando nossos lucros, priorizando a caridade em vez dos negócios, mostrando que negócios e compaixão podem andar juntos." Maia sentou-se em frente a ele. "Assim como amor e sucesso podem andar juntos." Ela contou a ele sobre a escola de culinária, sobre os jovens cujas vidas estavam sendo transformadas. Compartilhou histórias de pequenos empresários que estavam prosperando graças aos microcréditos de sua fundação. "Seu filho não é o homem que você queria que ele fosse", Maia reconheceu.
Ele está se tornando o homem que ele precisa ser. Richard ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente perguntou: Você vai me ensinar? Ensinar o quê? A mudar, a ser melhor. Foi um pequeno passo, mas significativo. Nas semanas seguintes, Richard começou a visitar os projetos da fundação. Observou Maya trabalhar, viu como ela tratava a todos com respeito, independentemente de sua origem. Lentamente, sua visão de mundo rígida começou a se quebrar. Enquanto isso, Marcus enfrentava seus próprios desafios. Alguns membros do conselho ainda resistiam à nova direção, argumentando que a caridade estava afetando os lucros. Mas Marcus se manteve firme. Naquela ilha, disse ele a eles, aprendi que verdadeira riqueza não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre o que você faz com ele. A imprensa começou a chamá-los de o poderosa casal com consciência. Revistas estamparam a história deles. O bilionário e a chefe que encontraram o amor numa ilha deserta e voltaram para mudar o mundo. Mas Maya e Marcus se importavam mais com seu trabalho de verdade. Passavam os dias entre a fundação, a empresa e o restaurante de Maya, que se tornara um campo de treinamento para jovens chefes do seu programa culinário. Uma noite, enquanto caminhavam pela praia, onde haviam chegado em sua jangada, Maya parou para contemplar o pôr do sol. Às vezes sinto saudade, admitiu, da ilha, da simplicidade. Marcus a abraçou. Podemos voltar um dia, visitar. Maya riu. E arriscar outro naufrágio? Com você, arriscaria qualquer coisa. Eles haviam construído algo extraordinário juntos. Um amor que havia sobrevivido não apenas a uma tempestade literal, mas às tempestades de preconceito, oposição familiar e pressão social. Sua fundação estava mudando vidas. Sua empresa estava estabelecendo novos padrões de responsabilidade corporativa e seu amor estava provando que as diferenças podiam ser pontes em vez de barreiras. Naquela noite, no restaurante de Maya, eles deram um jantar de formatura para sua primeira turma de alunos de culinária. Os jovens chefes, muitos com origens semelhantes às de Maya, serviram um menu de fusão que mesclava técnicas clássicas com suas próprias tradições culturais. Richard Sterling estava presente, observando o filho radiante de orgulho, enquanto Maya proferia um discurso inspirador para os formandos. Ele viu o que todos já haviam percebido, que Maya não havia tirado nada de sua família. Ela havia acrescentado uma riqueza inestimável a ela. Enquanto a noite se aproximava do fim, Marcus chocalhou sua taça para chamar a atenção. Maya se voltou para ele, curiosa. 3 meses atrás, começou ele, eu estava perdido de mais maneiras do que uma. Eu estava perdido numa ilha, sim, mas também estava perdido em minha alma. Então essa mulher incrível não só salvou minha vida, mas me mostrou uma maneira melhor de vivê-la. Ele pegou algo no bolso, fazendo Maya ofegar, um anel simples, feito de um pedaço de madeira encontrado na ilha, polido e com um pequeno diamante. Mandei fazer com um pedaço de madeira que guardei do nosso abrigo, explicou, para nos lembrar de onde começamos e para mostrar a todos para onde estamos indo. Ajoelhando-se, Marcus olhou para Maya, seus olhos brilhando de amor e certeza. Maya Johnson, você quer continuar essa jornada comigo? Você quer se casar comigo? O restaurante silenciou, esperando a resposta dela. Maya olhou para o anel, lembrando-se dos primeiros dias na ilha, das lutas, do crescimento, do triunfo. Olhou para Marcus, vendo não o homem arrogante que a havia expulso do seu iate, mas o homem amoroso e transformado que arriscara tudo para ficar ao lado dela. Maya fitou o anel de madeira. As lágrimas enchem seus olhos. O restaurante estava em silêncio, todos esperando sua resposta. Mas antes que ela pudesse falar, o momento foi interrompido por uma confusão na porta. Victoria irrompeu, o rosto vermelho de raiva. Pare! Você não pode fazer isso, Marcus. Atrás dela, um homem que Maya nunca vira antes, um investigador particular agitando uma pasta de documentos. Eu encontrei o que você me pagou para encontrar, anunciou em voz alta. Maya Johnson nem sequer é seu nome verdadeiro. A sala explodiu em sussurros. Marcus se levantou, colocando-se protetivamente na frente de Maya. Do que você está falando? Exigiu ele. Victoria sorriu triunfante. Mostre a eles o que você descobriu. O investigador abriu a pasta. 10 anos atrás, Maya Johnson era Maya Martinez. Ela mudou seu nome depois que seu pai foi preso por desvio de fundos. Ela tem escondido seu passado desde então. Maya sentiu o mundo girar.
Esse segredo, a única coisa que ela nunca contara a Marcos, nem mesmo na ilha, estava sendo exposto da maneira mais cruel possível. Isso é verdade? Perguntou Marcos suavemente, virando-se para ela. A voz de Maia tremeu ao responder. Sim, meu pai. Ele cometeu um erro. Usou dinheiro da empresa para pagar o tratamento de câncer da minha mãe. Quando foi pego, nossa família foi destruída. Mudei meu nome para escapar da vergonha, para ter uma chance de recomeçar. Victoria deu um passo à frente. Ela é igual ao pai. Uma ladra. Ela está mentindo para você desde o começo. Mas Marcos não estava prestando atenção em Victoria. Ele observava Maia, vendo a dor e o medo em seus olhos. Por que você não me contou? Perguntou ele gentilmente. Porque eu estava com medo, admitiu Maia. Na ilha não importava quem éramos antes. Mas aqui, eu sabia que sua família usaria qualquer coisa para nos separar. Marcos tomou suas mãos nas suas. Maia Martinez Johnson, não importa qual seja seu nome. Importa quem você é. E você é a mulher que me ensinou sobre honestidade, força e amor. Ele se voltou para Victoria. Você acha que expôs algum segredo obscuro? Tudo o que fez foi me mostrar mais uma vez por que eu a amo. Maia não escondeu seu passado porque tinha vergonha de quem ela é. Ela o escondeu porque a sociedade a fez sentir que precisava. Richard Sterling, que observava em silêncio, levantou-se de repente. Meu filho está certo. Todos olharam enquanto Richard caminhava para o centro da sala. Passei a vida julgando as pessoas com base em seus nomes, suas origens, suas contas bancárias, disse ele. Mas Maia, tanto como Johnson quanto como Martinez, mostrou mais integridade do que a maioria das pessoas que conheço na alta sociedade. Ele encarou Victoria. Você pode ir embora agora. E nunca mais tente interferir na minha família. Enquanto Victoria saía furiosa, Maia voltou-se para Marcos, que ainda segurava o anel de madeira flutuante. Acho que você estava me perguntando alguma coisa, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Marcos abriu um sorriso largo. Maia Martinez Johnson, amor da minha vida, mulher que me salvou de todas as maneiras possíveis. Você quer casar comigo? Sim, respondeu Maia sem hesitar. 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos. Eleanor abraçou Maia sussurrando. Bem-vinda à família, todos vocês. Nos dias seguintes, a história de Maia se tornou pública, mas não da maneira que Victoria pretendia. Em vez de escândalo, as pessoas encontraram inspiração. Maia começou a falar nos eventos da fundação sobre segundas chances e o poder da redenção. Ela também encontrou seu pai, que havia sido libertado da prisão anos atrás e trabalhava como faxineiro em outra cidade. Com o apoio de Marcos, ela o trouxe para Miami, oferecendo-lhe uma posição na gerência das finanças da fundação. Todo mundo merece uma segunda chance, disse ela ao conselho quando eles objetaram. É disso que se trata esta fundação. Os planos de casamento começaram a tomar forma, mas Maia e Marcos tinham algo mais em mente, além de uma típica cerimônia social. Eles decidiram realizar o casamento na ilha onde sua história de amor começou. Vocês têm certeza? Perguntou Eleanor quando anunciaram o plano. Pode ser perigoso. Aquela ilha mudou nossas vidas, disse Marcos. Foi lá que encontramos nossa verdade. Eles providenciaram barcos para levar seus convidados, não os ricos socialites que haviam comparecido ao quase casamento de Marcos com Olivia, mas as pessoas que importavam, a equipe do restaurante de Maia, os alunos da fundação, suas famílias e os poucos verdadeiros amigos que os haviam apoiado. Enquanto se preparavam para retornar à ilha, Maia visitou seu restaurante pela última vez antes do casamento. Ela encontrou um convidado inesperado esperando, Thomas, que havia sido libertado sob fiança enquanto aguardava o julgamento. Vim me desculpar, disse ele em voz baixa, e para te agradecer. Agradecer? Por me ter mandado para a cadeia? Thomas balançou a cabeça. Por ter salvo meu irmão. Não só naquela ilha, mas de se tornar alguém como eu. Alguém que valorizava o dinheiro acima de tudo. Maia viu o arrependimento genuíno em seus olhos. Você virá ao casamento? Você quer que eu esteja lá? Depois de tudo? Como eu disse, todo mundo merece uma segunda chance. À medida que o dia do casamento se aproximava, Maia e Marcos se preparavam para enfrentar um desafio final. Retornar ao lugar onde sua história começou. Mas desta vez, eles não eram vítimas de uma tempestade. Eles estavam escolhendo voltar, mais fortes juntos do que jamais tinham sido separados.
As previsões meteorológicas mostravam outro sistema de tempestade se formando no Caribe. Mas Maia e Marcos não estavam com medo. Eles tinham enfrentado tempestades piores, tanto literais quanto metafóricas, e tinham emergido mais fortes a cada vez. Pronto para outra aventura? Marcos perguntou, tomando a mão de Maia, enquanto eles embarcavam no barco que os levaria de volta à sua ilha. Maia apertou sua mão. Com você, sempre. Atrás deles, suas famílias e amigos embarcavam em outros barcos, prontos para testemunhar um casamento que simbolizaria não apenas a união de duas pessoas, mas o triunfo do amor sobre o preconceito, da verdade sobre a decepção e o poder das segundas chances. A manhã do casamento amanheceu com céus ameaçadores, mas nem Maia nem Marcos se importaram. Sua frota de barcos se aproximou da ilha, onde sua história de amor havia começado, e a visão daquelas praias familiares trouxe lágrimas aos seus olhos. Olha, Maia disse, apontando para a praia, nosso antigo abrigo. Marcos apertou sua mão. Difícil acreditar que aquela pilha de folhas de palmeira mudou nossas vidas para sempre. Eles tinham contratado profissionais para organizar o casamento, transformando sua antiga área de acampamento em algo mágico. Cadeiras brancas simples ficavam de frente para um altar, feito de madeira à deriva e flores da ilha. Tendas foram erguidas mais para o interior em caso de chuva, embora Maia e Marcos esperassem dizer seus votos ao ar livre. À medida que seus convidados chegavam, ambas as famílias trabalhavam juntas para ajudar nos preparativos finais. Richard Sterling, parecendo relaxado em roupas casuais, ajudou o pai de Maia a pendurar lanternas ao longo dos caminhos. Eleanor conversou com a equipe do restaurante de Maia, que estava preparando um banquete que combinava culinária gourmet com pratos inspirados na ilha. Até Thomas estava lá, sob a supervisão de seu oficial de condicional, ajudando discretamente onde podia. A ilha parecia ter um efeito terapêutico em todos que pisavam em suas areias. Em uma barraca que servia como camarim, Maia se preparava para a cerimônia. Escolhera um simples vestido branco que teria escandalizado suas antigas rivais sociais, mas que parecia perfeito para aquele lugar. Eleanor ajudou-a com o cabelo, entrelaçando pequenas flores da ilha em suas tranças. Sabe, disse Eleanor, eu já achei que nenhuma mulher seria boa o suficiente para meu filho. Agora percebo que ele precisou se tornar bom o suficiente para você. Maia abraçou sua futura sogra, ambas chorando lágrimas de alegria. Enquanto isso, em outra barraca, Marcos estava com seu pai enquanto se preparavam para a cerimônia. Filho, disse Richard, ajeitando a gravata de Marcos, devo lhe pedir desculpas. Passei anos ensinando a você todas as coisas erradas sobre sucesso e valor. Pai, não, deixe-me terminar. Quando você se perdeu nessa ilha, achei que havia perdido tudo. Mas quando você voltou, foi quando eu realmente encontrei meu filho. Um trovão distante anunciou a chegada dos convidados, que tomavam seus lugares. Nuvens escuras se acumulavam acima, mas ninguém se moveu para as barracas de reserva. Aquela multidão entendia que tempestades nem sempre eram algo a se temer. A cerimônia começou assim que as primeiras gotas de chuva caíram. Maia desceu o corredor de areia sob o braço de seu pai, radiante. Marcos esperava por ela sob o arco de madeira flutuante, os olhos brilhando de amor e lágrimas. Seus votos foram simples, mas profundos, moldados por sua experiência compartilhada de sobrevivência e transformação. Maia, começou Marcos, nessa ilha, você me ensinou a sobreviver. Mas, mais importante, você me ensinou a viver. Você me mostrou que a verdadeira força não é o poder sobre os outros, mas o poder de ajudar os outros. Você me ajudou a me tornar o homem que eu sempre deveria ter sido. A voz de Maia tremeu ao responder. Marcos, você provou que as pessoas podem mudar, que o amor pode superar qualquer preconceito, que segundas chances são possíveis. Você ficou ao meu lado quando o mundo tentou nos separar, e você me ajudou a ver que meu passado não define meu futuro. A chuva caiu mais forte, enquanto eles trocavam alianças. A dela, de madeira, combinava com uma faixa semelhante que Marcos havia feito para si mesmo. Mas a chuva parecia certa, como uma bênção lavando os últimos vestígios de suas velhas vidas. Enquanto compartilhavam seu primeiro beijo como marido e mulher, um arco-íris brilhante surgiu sobre o oceano. Os convidados vibraram.
e até os mais céticos sentiram a magia do momento. A recepção que se seguiu foi diferente de qualquer casamento social. Pessoas de todas as esferas da vida dançavam juntas na praia. Os alunos de culinária de Maya serviram pratos gourmet ao lado de petiscos simples inspirados na ilha. Richard Sterling foi visto rindo com o pai de Maya enquanto compartilhavam histórias sobre seus filhos. Ao cair da noite, lanternas iluminaram a praia e Marcos conduziu Maya a um lugar tranquilo, longe da festa. "Tenho algo para te mostrar", disse ele, guiando-a por caminhos familiares até uma enseada escondida. Ali, ancorado à luz do luar, estava um novo iate, menor e mais modesto que o antigo, mas belo em sua simplicidade. "Pensei que poderíamos usá-lo para ajudar as pessoas", explicou Marcos. "Podemos levar suprimentos a ilhas remotas, apoiar comunidades costeiras, talvez até resgatar algumas almas perdidas." Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. "É perfeito. Como ela se chama?" Marcos apontou para a proa, onde letras elegantes soletravam "Segunda Chance." "Porque foi o que esta ilha nos deu", disse ele suavemente. "Uma segunda chance no amor, na vida, em ser as pessoas que deveríamos ser." Maya o beijou, o som das ondas e da música distante criando um momento perfeito. "Você sabe o que isso significa?", disse ela com um sorriso. "Nossa história não está terminando. Está apenas começando." Eles retornaram aos seus convidados, a celebração de seu amor e a promessa de seu futuro. A ilha os havia mudado para sempre, mas eles também haviam mudado outras pessoas. Sua fundação estava prosperando. Sua empresa estava estabelecendo novos padrões de responsabilidade corporativa e sua história de amor estava inspirando outras pessoas a superar seus preconceitos e encontrar suas próprias segundas chances. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados pelas pessoas que amavam, Maya e Marcos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que poderia resistir a qualquer tempestade, superar qualquer divisão e transformar não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade. A ilha havia desmascarado seus falsos eus e mostrado seus verdadeiros corações. Agora eles passariam o resto de suas vidas ajudando outros a encontrar sua própria verdade, sua própria força, suas próprias histórias de amor. E se outra tempestade viesse? Bem, eles sabiam melhor do que ninguém que às vezes as maiores tempestades trazem as maiores bênçãos. Enquanto a celebração continuava noite adentro, a ilha parecia brilhar de alegria, como se estivesse celebrando seu papel nessa história extraordinária. As ondas sussurravam sua aprovação, as estrelas piscavam sua bênção, e dois corações batiam como um só, para sempre mudados pelo amor, para sempre gratos por aquela fatídica tempestade que os havia unido.